Olá, meus amigos, muito boa tarde, Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez, muito feliz, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meus 436 inscritos no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, corra e se inscreva, passe para um amigo, para uma amiga, para que ela possa se inscrever e eu cresça cada vez mais. Meu muito obrigado aos seus comentários ultimamente estou muito feliz, comentários elogiosos, comentários carinhosos, muito bom, de um ponto de vista discordando de mim, mas com elegância, com educação, como realmente tem que ser pessoas educadas, como são os inscritos no meu canal, né? Eu deixo aqui embaixo o meu telefone, meu e-mail, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. O Brasil precisa de governo. Não é uma, esse é o tema, o título do meu artigo, do meu vídeo de hoje, tá? Por quê? Porque as principais economias do mundo estão preocupadas com o tamanho da dívida pública. Países como a Alemanha, como o Japão, como os Estados Unidos, têm uma dívida pública muito grande e isso dificulta o quê? Uma série de projetos, uma série de programas de investimento, né? Implicando também em provável aumento de inflação, políticas de juros elevadas. Por que meu título diz que o Brasil precisa de governo? Porque o governo do Brasil só quer gastar, só quer aumentar as despesas, né? Ele diz que despesas de educação não é despesa, é investimento. Não pode mudar, né, a alteração, alterando as coisas que, como diz o livro lá de George Orwell, em 1984, né? Que muda-se os nomes, onde é guerra a paz, onde a paz a guerra, né? Do mesmo modo, é o que o nosso presidente Lula tem feito, né, querendo exagerar nos gastos, né? Aí diz que gastos com educação não é despesa e sim investimento. É despesa, Lula, não adianta tirar. Eu quero que o senhor invista em educação, mas não vamos mudar a nomenclatura para um eufemismo ou para mudar, para entender, para enganar a população, né? O Brasil deve também nessas mesmas preocupações com a dívida pública brasileira. Poucos economistas falam dessa questão da dívida pública, que é muito grave. Ela está se aproximando de 6 trilhões. Gente, é muito zero, tá? 5 trilhões e 700 ela está aí. Quer dizer, ainda falta aí uns 300 milhões, mas isso para um governo gastador, em um ano e 4 anos ele alcança, obviamente, esse volume. Então é muito preocupante. Aí vive brigando com o presidente do Banco Central, querendo que o presidente daquela instituição baixe a taxa de juros. Ora, a taxa de juros não pode baixar porque não tem uma reserva, não tem uma garantia do déficit público, da política pública, das reservas fiscais do país, da política econômica do governo. Se há insegurança, tem que haver a manutenção da taxa de juros. É muito alta? É, mas é preocupante. Elogiamos, portanto, ontem uma agência de rating internacional melhorou a nota do Brasil. Não liberou ainda para o grau de investimento, que é BB mais alguma coisa, né? Ou A alguma coisa. Mas isso é muito importante, quer dizer, as agências reguladoras, as agências internacionais de rating, de avaliação das dívidas dos países estão dando uma colher de chá ao presidente Lula, que ele fica muito feliz. Agora, se ele continuar gastando, as agências não vão melhorar simplesmente porque querem. Não é porque o Lula é político, um velho populista, que o mundo vai dizer, não, Lula, faça o que você quiser e que nós vamos te aprovar. Não é isso. Eu uso sempre a gente é bom lembrar da situação da Argentina. A Argentina já foi um dos países mais desenvolvidos da América do Sul. Ela chegou a competir com o Brasil, né? Sempre essa rivalidade Argentina e Brasil, porque ela se achava melhor, era a capital europeia, né, da América Latina. Então, na Argentina tinha mais, a Argentina foi uma pujança. E o que acabou com a Argentina? Primeiro, os governos ditadores do golpe militar, né? E segundo, os governos socialistas, que gastaram e chegou a um ponto de inviabilizar o pagamento das suas contas. O presidente Milei, eu não estou apoiando Milei, mas
alguém tem que pagar essa conta. E quem paga, por último, é o trabalhador, é o povo, é o mais pobre. Então, o que o Milei está fazendo é cobrando do pobre uma irresponsabilidade dos ricos. Da mesmo modo, eu não quero que isso aconteça com o Brasil. Se a gente não tiver um controle da dívida externa, um controle da dívida pública, nós vamos chegar a uma hora que vamos ter que cobrar mais do povo. Então, é preciso que a gente tenha responsabilidade, né? Falta de responsabilidade, como acontece no Rio de Janeiro. O governador Castro, né, mostrou de uma irresponsabilidade astronômica. Ele está negociando 190 bilhões de dívidas que o Estado do Rio tem para com a União e está dizendo, não, eu não posso pagar com juros porque a União não é banco para cobrar juros. Ora, gente, isso é uma irresponsabilidade. Ele sabe que deve e ele tem que pagar com juros, tem que ter correção, porque esse dinheiro não é da União, esse dinheiro é do povo. A dívida pública do Estado do Rio de Janeiro é do povo brasileiro, não é só de Lula, não é só do PT, né? Sabemos, portanto, que essa dívida dos estados do Rio de Janeiro foi consequência da desastrosa ideia de fazer a Copa do Mundo. O senhor, se eu não me engano, o governador Sérgio Cabral, com apoio do presidente Lula, gastou astronomicamente uma fortuna de dinheiro com estádios que não foi entregue, com rodovias que não foi entregue, com parques que não foram entregues. Gastaram e agora tem a conta, né? Nós perdemos de 7-1 para a Alemanha, né? Aquela vergonha da Copa de 2014, mas deixamos uma dívida de 190 bilhões. Boa parte dessa dívida de 190 bilhões do Estado do Rio de Janeiro foi decorrente da irresponsabilidade do presidente Lula, do PT, eu não me lembro quem era, acho que não era Lula, mas era Dilma, era o PT que estava no governo, junto com o governador Sérgio Cabral. Então o PT tem culpa nesse desastre, esse gasto astronômico que fizeram no Brasil em 2012, 2010, 2012, né, por causa da Copa do Mundo. Eu não sou contra o Brasil ter Copa do Mundo, não. Quanto mais eventos internacionais no Brasil, melhor. Mas que devia ter sido mais responsável. Eles gastaram e agora a conta. Eu sei que nesse final de semana nós temos chamar atenção, né, isso é bom para a economia do Rio, o show da Madonna, né, que parece que está movendo o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai parar, né, para assistir ao show da Madonna. Esses eventos são fundamentais para o país. Agora, não pode o dinheiro público, né, entrar dinheiro público para gastar isso. Espero que deva ser dinheiro do setor privado. Ontem mesmo, o comício de Lula, né, lá em São Paulo, Dia dos Trabalhadores, que ele fez um comício para o Boulos. Hoje os jornais estão dizendo que teve recurso da Lei Rouanet. Isso é um absurdo. Você pegar a dinheiro que é do povo para uma candidatura. Se for verdade, eu não estou afirmando nada, mas está nos jornais de hoje que o governo, o evento de Lula ontem em São Paulo, teve a patrocínio da Lei Rouanet. Isso é uma vergonha. E outra coisa também, né? O presidente Lula sabe muito bem que ele não pode pedir voto da forma explícita como ele pediu ontem para o Boulos. Então, aquele evento que era para comemorar o 1º de maio, nada mais, nada menos, foi um comício para o candidato dele em São Paulo. Isso não pode. Porque o Lula é presidente da República, não é porque ele tem uma grande popularidade, ele é um ídolo lá, a gente sabe que o Lula é um ídolo no setor do sindicalismo, mas ele não pode simplesmente desrespeitar as regras. A gente só não pode só criticar Jair Bolsonaro quando comete erro. Se o Lula cometer erro, ele também tem que criticar. Então, eu acho que é uma situação muito complicada, né, que o país atravessa uma crise financeira, uma crise econômica, e ninguém divulga. Só eu que fico aqui falando sozinho, mas eu estou alertando, porque não tem como o país sair de uma situação deficitária como nós estamos, porque as estruturas do Brasil estão paralisadas, estão quebradas, nós não temos infraestrutura, nós não temos obras de infraestrutura, nós não temos rodovias, nós não temos ferrovias, nós não temos portos, porque o governo está vivendo de comprar o consumo. Uma economia brasileira está vivendo do consumo. Você vê, eu sou beneficiado, que eu sou aposentado. O governo vai liberar esse mês uma primeira parcela do 13º. Provavelmente em junho também a segunda parcela. Isso é muito bom, mas é para uma economia de consumo. Mas o país não pode viver só acreditando no mercado de consumo. O Brasil está vivendo no mercado de consumo. Isso não é... Cadê as políticas de Estado, as políticas de governo para desenvolver o país?
Você vê, nós não temos mineração, né? Até confira que o mundo está sem rumo, porque uma empresa chamada de Interlune, né, conforme matéria publicada no Estadão de hoje, diz que a matéria, eu vou dar o crédito, a jornalista Roberta Jansen, anunciou que em 2026 essa empresa, Interlune, começará a extrair minério da Lua. Será que nós estamos no mundo da Lua? A inviabilidade tecnológica eu não vou duvidar da engenharia. Agora, eles estão pelo gás hélio 3, né? Eu não sei, sinceramente. Eu sei que isso é um isótopo não radiativo. É um minério, parece que da União, né? Se isso for extrair no Brasil, acho que tem autorização da União, como toda mineração, né? Mas tem alguns minérios que são específicos. Acho que o isótopo, se eu não me engano, está no artigo 170 e alguma coisa da Constituição, né? Nós estamos dizendo, olha, vamos explorar minério na Lua, e o problema no Brasil, a gente não vê mais mineração, a gente não vê mais as grandes obras. Quando há a obra, há uma empresa, aquelas empresas que estavam na falcatrua da Lava Jato já estão voltando ao mercado, provavelmente serão elas que ganharão todas as concorrências daqui para frente. Então, a economia brasileira, ela é muito frágil, ela não tem sustentação, porque vive-se do consumo, né? Se compra hoje, se vende hoje para comprar amanhã. E não pode, o Brasil não tem investimento em educação, a nossa educação está péssima, de péssima qualidade. O governo agora, para levar as crianças para a escola, está dando R$ 200 por mês, mais R$ 2.000. Gente, isso é um absurdo. Você tem que incentivar o aluno para estudar para ganhar R$ 200. Ele vai para a escola só para ganhar R$ 200. Ele tem que mostrar capacidade, o país tem que incentivar um programa de educação que incentive ao jovem querer ser um investigador, querer ser um pesquisador. Né? Isso é possível. Eu sonhei tanto em ser um grande, se eu tivesse tido a chance de ir à escola como quando eu era criança, que não tive essa chance. Eu só fui para a escola com 20 anos. Né? Quando eu comecei efetivamente a estudar, eu estava com 20 anos. Então, muita coisa eu perdi, porque a idade não me permitia. Né? Quando eu precisava de alguma coisa, a idade não permitia mais, que era os 18, e eu não conseguia. Entendeu? Porque a idade não me permitia em alguns casos. Não estou julgando, mas tem que incentivar. O jovem tem que ser incentivado à leitura, incentivado à pesquisa. Né? Graças a Deus eu estudei no colégio católico, colégio jesuíta, do Santo Inácio, no Rio de Janeiro. Eles não tinham a preocupação em formar o aluno para o vestibular. Né? Vamos deixar claro, eu fiz faculdade de teimoso. Eles diziam, olha, não queremos preparar o estudante para o vestibular, a gente quer dar uma formação técnica para você se virar. Então, você chegava na primeira série, como eu, primeira série do primário, fui até o segundo ano do segundo grau. Eu fiz técnica em administração, mas tinha curso de enfermagem, um dos melhores cursos de enfermagem de segundo grau era no Rio de Janeiro, auxiliar de laboratório, fazia análise de exame, a laboratório de análises clínicas, e um projeto de desenho de engenharia de construção. Então e a administração, então eram 4 cursos que o Colégio Santo Inácio oferecia. Eu não sei, claro que era um curso noturno, né? Hoje talvez esse curso nem exista mais, porque deve ter acabado o número de pessoas analfabetas, que eram eu sou os analfabetos das eras de 50, 60. Eu sou daquela que o Estado não se preocupava com a educação. Quem pudesse ir à escola aí, a professora não recebia, o município não sabia se tinha professora, ele não queria saber. As nomeações eram feitas quando um vereador do município de Taquaritinga do Norte ia a Recife e conversava lá com o governador, dizia, o que é que o senhor quer? Dizia, eu queria que o senhor nomeasse minha filha de professora de Taquaritinga do Norte. Aí ele anotava o nome daquela moça, no dia seguinte publicava no Diário Oficial nomeando aquela pessoa, aquela moça, professora. Era assim que funcionava, né? Não estou fazendo crítica. Então, graças a Deus, hoje não tem mais esse analfabetismo grande. Ainda tem analfabetismo no Brasil, mas a gente precisa de incentivar a educação, e que infelizmente a gente não tem, né?
Ai, ai, né? Outra coisa que é importante, por exemplo, eu falo muito das estruturas do país, porque eu me preocupo, né? Você vê, hoje tem uma matéria aqui no Globo, né? Enquanto isso, no Brasil, conforme a editorial do Globo de hoje, 2 de 5 de 2024, menciona que o semiárido nordestino, entre 90 e 2020, entre 1990 e 2022, teve um aumento de 55%, espalhando-se por Minas Gerais e Espírito Santo. Gente, a desertificação é a terra sem produção, ela não produz mais, ela chegou a falta de chuva, falta de meio ambiente, né? Degradação do meio ambiente, fica uma terra improdutiva. Imagine que está se espalhando do Nordeste para o Espírito Santo. Isso tudo é questão de que ausência de Estado, ausência de governo. Então falta ao Brasil governo. Nós não temos governos que resolvam os problemas cruciais do nosso país. Né? Eu me preocupo, não é crítica ao governo Lula, porque não é culpa de Lula só. Bolsonaro, 4 anos, Temer 2, Dilma 8, né? Lula 10, Lula 8, Fernando Henrique 8, Sarney 6, 5. São erros que vêm de governos em governo. Mas se a gente não parar e não criticar, nós estamos vivendo de quê hoje, nesse momento? A gente, nesse momento, só vive entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro e Lula, que não vai nos levar a nada. Nós estamos esse ano com eleições municipais e a briga é essa, o Lula pedindo voto para Boulos em São Paulo, na hora errada. Ele sabia, o Lula sabia que ele não podia pedir voto para o candidato, porque ainda não está em campanha política. Quando tiver em campanha política, ele pode fazer um comício todo dia em São Paulo. Da mesma forma, o Bolsonaro está fazendo comício, como fez na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro, fez agora no dia... Não, acho que não me lembro que foi o dia de fevereiro, e fez agora no dia 21 de abril, no Rio de Janeiro. É comício, estão desrespeitando as regras do jogo. Por que o Bolsonaro tem que desafiar as regras? Por que o Bolsonaro não quer cumprir as regras do jogo? Por que o Bolsonaro não quer viver dentro de um regime democrático? Por que ele quer romper todas as estruturas republicanas? Por que o povo ainda segue uma pessoa dessa? Uma pessoa que ele fez o estrago que ele fez no dia 8 de janeiro de 2022, quando ele quebrou, destruiu o Palácio do Planalto, destruiu o Palácio da Justiça do Supremo Tribunal Federal, destruiu o Congresso Nacional. Quem paga essa conta somos nós, povo brasileiro. Quantos bilhões não já gastaram e não gastarão para recuperar tudo isso? As mesas, as cadeiras do Supremo, toda a infraestrutura do Senado, da Câmara, do Palácio do Planalto. Quem paga somos nós e não está nem aí. Quer dizer, a gente precisa de ter governo, precisa de governabilidade, que nós não estamos tendo. Os governadores não estão governando. Não tem um programa de governo dos governos dos estados. Porque eles agora estão... Qual é a obra, qual é a infraestrutura dos governadores? Não tem. Em Pernambuco nós não temos. É 1 quilômetro de asfalto. É muito pouco que a governadora Raquel Lira está fazendo em Pernambuco. Eu estou criticando? Não, ela não tem recurso. Eu sei que ela não tem recurso, ela não faz o que ela não pode. Não é porque ela não quer fazer. Ela é uma moça muito inteligente, muito competente. Tenho certeza que se tivesse regras definidas, uma Câmara Legislativa honesta, que não temos, porque os deputados são picaretas, só aprovam se receberem uma contra-regra, um cargo na secretaria. Quer dizer, ela não tem ela tem uma oposição muito forte na Assembleia, porque provavelmente ela não conseguiu atender a todos os interesses. Da mesma forma que você vê o Lula, quantos bilhões de Lula, o Lula já gastou o que tinha que gastar com a saúde, está nos jornais de hoje, que o presidente Lula, né, pagou 80% de emendas, não sei quantos bilhões de emendas, né, tudo do Ministério da Saúde. Nós estamos em maio, quando chegar em novembro, outubro, novembro, temos alguma coisa para a saúde? Não temos mais nada, porque o orçamento vai todo gasto. Para quê? Para atender deputados, para emendas parlamentares. As emendas vão para os municípios? Vão, só que vão de forma desigual. Vão para municípios que não precisam e municípios que precisam ficaram sem recursos. Então é muito triste a gente falar isso, é chato, eu sei que o meu discurso, mas eu quero esse viés, sabe, mostrando, eu vou mostrar coisa boa também, mas eu quero mostrar o que a grande imprensa não mostra. Não interessa a ela falar de semiárido, sabe, da desertificação do Nordeste, não interessa, interessa ela as picuinhas entre Lula e Bolsonaro, entre
O senador de Santa Catarina não vai ser mais cassado, porque o governador de São Paulo fez um lobby no TSE em Brasília. Gente, isso é piada. Você ouvir isso, um governador fazer lobby no Tribunal de Justiça para não caçar um senador, que é do partido dele. O Tribunal de Justiça tem que se debruçar sobre a lei, sobre os autos, o processo. Tem provas, condena. Não tem provas, absolve. Não tem que ser porque o governador fez lobby. Isso é um país. Que país é esse? Que governo é esse? Que democracia é essa? Está tudo errado. A gente precisa de ter paciência para ajudar esse país a ser um país honesto, um país que realmente respeite o cidadão, respeite o pobre, porque o pobre não é visto, o pobre é esquartejado, jogado na lata do lixo pelos políticos brasileiros. O pobre que não reclama, o pobre que não sabe gritar, o pobre que só vota porque gosta do compadre, mas não tem consciência do que o compadre não vale nada. Ele tem que mudar esse discurso. Mudar essa realidade. É difícil? Não, com a educação a gente muda. Infelizmente, ninguém acredita, mas só tem um jeito de a gente ter governo nesse país, é quando todo mundo tiver educação. Ok, minha gente? Muito obrigado, até a próxima, viu?